Meu amigo, e lá vamos nós de novo, né, tocar nesse assunto, mas é sempre importante. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Seguinte, Pep Guardiola foi perguntado pelo meu amigo e irmão Fred Caldeira, correspondente nosso da TNT Sports em Manchester, sobre tática, estratégia e a criatividade do jogador de futebol. O quanto, por exemplo, um jogo cada vez mais organizado pode atrapalhar a criatividade e o talento do jogador de futebol. A resposta do Guardiola é uma aula que traz muitos outros temas. A pergunta do Fred já é maravilhosa e acho que é um papo que deveria ter cada vez mais, seja em exclusiva, seja em coletiva, mas falar do jogo pelo jogo, não só da substituição, da polêmica, do cara que faltou o treino, da reclamação da torcida, da arbitragem. O jogo é soberano, né? O jogo deveria falar por si, mas é óbvio que o futebol tem várias outras histórias sendo contadas ali, dentro do jogo estratégico, do jogo jogado, do jogo competitivo. Você tem histórias de superação, de recuperação, vários simbolismos, e isso não pode deixar de ser visto. Mas não pode ser a prioridade em um esporte de alto rendimento, né? Que é lúdico, que é maravilhoso, que por isso que é popular, mas continua sendo um jogo. E eu queria uma pausa rápida só para a gente lembrar e falar do SofaScore, o mais antigo parceiro desse canal, a quem eu devo muita gratidão sempre. E, ó, tamo junto. 100% gratuito para você acompanhar o seu time, o campeonato que você prefere, o seu jogador favorito, ver as estatísticas, fazer comparações, ver tabela, projeção dos jogos, segunda tela ali com o jogo rolando e você acompanhando os momentos de pressão, porque tem o gráficozinho mostrando quem está pressionando, quem não está, e às vezes não só os números dizem isso, né, mas tem que casar muitas vezes com a observação. SofaScore é o melhor aplicativo para você acompanhar os jogos, para você se planejar para ver os jogos e para você estar sempre por dentro do que está acontecendo, às vezes para não dar falsas impressões, tá? SofaScore. Então é o seguinte, vamos ouvir o que o Pepe falou e aí a gente pega os detalhes do que foi dito e, e aí a gente vai para cima. Vamos nessa. É muito importante ouvir o que ele Is disse. it possible to keep a player's creativity intact with the current tactical demands of football? I mean, finding the balance between tactical obligations and creativity freedom, one of the challenges for Yeah, a manager. it's a good debate, but I think the tactics is just put it on the field to help them to express the talent quite often, more often than normal. I use the tactics to create some patterns, like everyone can be more comfortable, it can be more, more time and his expression, his talent as much as possible. These are using the tactics defensively to take the ball as quick as possible, as far as possible our goal, and with the ball, if I can create some patterns, like arrive 20 balls in the box for our strikers have more chances to score a goal. This is tactics. But I don't believe the tactics is do you whatever you want, because after that it's a little bit chaos. In the chaos, you don't know exactly what is going to happen, But it's related. I don't think the tactics is against, the creativity for the players. It's completely. Perfeito. É exatamente o contrário. E acho que a reta final do que disse o Guardiola, ela é extremamente importante, porque muitas pessoas têm a falsa impressão de que a criatividade é você, isso no esporte de alto rendimento, é você deixar os jogadores fazerem o que quiser e se expressarem ali, como se o jogo do alto nível da primeira prateleira fosse um campeonato de freestyle. E não é. E aí eu até fui catar aqui as minhas anotações, alguns aqui talvez acompanhem o canal, já foram alunos lá do curso Assista Futebol como um Profissional, que era a ideia de dar as ferramentas para as pessoas, para elas acompanharem o que elas mais gostam de fazer, às vezes, que é ver jogo de futebol, de uma maneira um pouco mais embasada, não necessariamente para virar comentarista, virar treinador, virar um analista de desempenho, mas simplesmente para ter mais ferramentas para ver o jogo, para entender, às vezes, o que está acontecendo ali, que não pode ser um caos.
Não pode ser façam o que vocês bem entenderem, porque aí seria a pelada de final de semana. E isso não seria um jogo atrativo. Isso não seria um jogo divertido de ver. E aí eu fui buscar um desses cursos, uma das turmas que a gente fez, numa semana antes do lançamento do curso, a gente liberou umas aulas gratuitas em algo chamado Semana Matrix, que era a brincadeira, né, da pílula de você querer continuar ali no que dizem ser o mundo de verdade, ou de fato você passar uma barreira e assistir o que quem trabalha com isso assiste, enxerga, vê, que são muitas vezes as repetições de padrão. Isso que o Guardiola fala é muito importante. O futebol, e aí você percebe as coisas que acontecem de maneira fortuita ali, um cara que rabisca, sai driblando 3, 4, 5, 6 jogadores e faz o gol, é lindo isso. Mas isso não é tática, isso não é estratégia, ninguém pensa isso. Você não pode jogar o seu jogo em função de alguém, rabiscar 3, 4, 5, 6 jogadores e decidir um jogo, porque isso é fora da curva. O que você precisa fazer é dar condições para que esse cara, em um ou outro momento do jogo, possa fazer, mas dentro da repetição de padrões de movimentação, de setores organizados. E o jogo, desde que foi inventado, veio sempre evoluindo. Então, assim, os jogadores hoje têm mais obrigações táticas, eles talvez tenham mais consciência tática, mas os saltos táticos na história do futebol, eles acontecem desde 1920, com mudanças de comportamento, de posicionamento. Ao invés de você ter um jogador na defesa, um no meio-campo e 8 no ataque, você passou a ter 3 jogadores no meio-campo, 2 na defesa, 5 no ataque, ou 2 no meio-campo, 2 na defesa e 6 no ataque. E aí o jogo foi se impondo, as táticas foram se prevalecendo ou não, e os jogadores foram mudando os seus movimentos, os seus padrões e tal. Por exemplo, o Newton Santos na seleção de 58, ele era um lateral que começava a fazer ultrapassagem, que começava a chegar mais ao ataque, a fazer um movimento que nem todos os laterais daquele período faziam. E aí você teve um sistema que praticamente o Brasil atacava e jogava num 4-2-4, mas quando o Brasil atacava, ele tinha praticamente um quinto homem de frente, que era o Newton Santos. E isso foi impactando na seleção, nos adversários. Na seleção de 70, isso acontece de maneira invertida, porque o lado direito tinha o Carlos Alberto e o lado esquerdo não tinha alguém tão talentoso quanto ele. Então a tática vai percebendo as características dos jogadores também, para que todo mundo possa entregar o seu melhor. E aí eu fui pesquisar as anotações lá. O jogo é arte, é entretenimento, é diversão, show. Mas ele é fundamentalmente um jogo. E todo jogo exige tática e estratégia. Ninguém joga sem planejamento. Pode até jogar, mas vai perder. E aí, nos conceitos que a gente tem na literatura de tática, a tática é a forma como os jogadores e jogadoras, por meio dos seus posicionamentos e movimentações, ocupam e gerenciam espaço no campo. O campo é um espaço que precisa ser ocupado. Quem ocupar melhor esse espaço tem mais chances de vencer. Obviamente que essa ocupação vai ser feita com talento. E aí você casa a tática com a estratégia, que é a maneira como uma equipe se planeja para enfrentar um adversário ou uma competição. Como é que eu vou enfrentar? É agredindo mais? É agredindo menos? É marcando baixo? É marcando alto? E aí junta a minha tática, que é um 4-3-3, um 4-2-4, enfim, como eu estou dispondo esses jogadores no campo, e em que intensidade, em qual altura do campo, qual lado do campo eu vou ocupar mais ou menos? Será que eu vou segurar aqui o primeiro tempo para dar tudo no segundo? Pô, será que eu já vou começar a milhão? Tudo isso faz parte da estratégia, porque o jogo tem, goste você ou não, essas fases. Você tem a organização ofensiva e a organização defensiva. Quando eu me preparo para atacar, quando eu me preparo para defender, que são as transições. Quando eu estou começando a atacar, eu estou me preparando para atacar, eu estou em transição ofensiva. Quando eu estou me preparando para defender, eu estou em transição defensiva. Quando eu já estou lá montadinho na defesa e montadinho no ataque, eu estou em organização ofensiva e organização defensiva. E aí você tem esquemas táticos diferentes para isso, porque aí você vai ter gente que ataca com 4 jogadores, com 5 jogadores, que defende. Quando eu estou organizado para defender, eu estou como? Numa linha de 5, numa linha de 4, em 2 linhas de 4, num 5-5-0, como já aconteceu recentemente do Guardiola encarar o Atlético de Madrid marcando dessa forma. Então, o jogo, goste você ou não, tem esses momentos. Como eu vou lidar com cada momento
Aí é a estratégia de cada treinador em cima dos talentos. Mas quando, por exemplo, o Guardiola teve a sua melhor versão de time, que era o Barcelona de 2011, você tinha, por exemplo, em vários momentos uma organização ofensiva, ou seja, um time atacando, como a gente vê na imagem, com 3 zagueiros praticamente, porque o Abidal ficava e o Daniel Alves se mandava para o ataque. Às vezes com o Busquets segurando, com o Iniesta dando um suporte para o Villa do lado esquerdo, para o Villa atacar a área, para o Messi flutuando como falso 9, o Pedro, que era um ponta clássico, dialogando ali em trocas com o Daniel Alves, que ia construir por dentro. Então, como eu organizo e como eu potencializo o talento desses jogadores. Não existe um conflito entre tática e talento. Existe um casamento. E os times que conseguem fazer melhor essa união entre tática e talento, normalmente são os mais vitoriosos. Então, na próxima vez que você ouvir, porque os jogadores não estão tão criativos, vai olhar aí na última Champions a média de drible dos principais dribladores. E, por sinal, quem liderou isso foi o Vinícius Júnior. Aí você compara, porque você deixa o Vini mais vezes em situações de drible. Você, às vezes, o seu treinador isola um jogador, no caso o Vini, por exemplo, para que ele tenha, ao invés de driblar 3, 4 jogadores, ele precisa driblar só um e já esteja próximo do gol. É um drible muito mais eficiente, é um passe muito mais eficiente, é um posicionamento muito mais eficiente e muito mais inteligente. Então, o jogo hoje, ele é muito mais funcional, ele é muito mais prático, mas ele não deixou de ser criativo. Se alguém disser isso para você, primeiro essa pessoa não entende porra nenhuma. E aí você pode contra-argumentar do jeito que você bem entender, mas o papo de que a tática é inimiga da criatividade do jogo é falácia, porque só existe futebol de alto nível e que nós gostamos de ver porque existe organização. E só existe organização porque existe tática e estratégia.